Um juiz do Rio de Janeiro acabou de determinar que o Netflix tire o especial de Natal do Porta dos Fundos da grade deles de programação. É uma medida liminar, quer dizer, uma medida provisória, até que um outro juiz decida se deve ser retirado ou não, mas até lá deve sair do ar imediatamente. Isso é muito sério e a gente precisa entender o que está por trás disso. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal. Ajuda a gente a crescer para a gente conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com o canal, você tem a opção de se tornar membro. R$ 7,99 por mês. Do lado do botão inscrever-se, tornar-se membro, você vai lá e dá essa moral para a gente. Fechou? Olha como são as coisas. Deixa eu ver o nome dele aqui. É o juiz Benedito Abicair, da 6ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Ele atendeu um grupo da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que é uma entidade conservadora cristã. Eles estavam exigindo a retirada do ar do especial de Natal do Netflix, do grupo Porta dos Fundos, que deu tanta polêmica no final do ano passado. Está sendo julgado se aquilo deve ficar no ar ou não, mas a decisão dele é liminar, quer dizer, é provisória. Enquanto não se decide, enquanto não se chega a um consenso, tem que se tirar do ar. Depois se decide então se pode ficar no ar ou não, mas liminarmente, provisoriamente, tem que ser retirado. E ele disse que deu essa decisão para acalmar os ânimos numa sociedade majoritariamente cristã. Quer dizer, como nós temos pessoas cristãs que se sentiram ofendidas, a gente precisava tirar isso do ar para acalmar os ânimos até que se decida. É um comentário de um juiz assim que é muito preocupante, Porque se as pessoas podem se ofender, então por isso você retira do ar, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Não foram essas pessoas que chegaram ao poder defendendo o fim do politicamente correto? O que é o fim do politicamente correto? O que as pessoas falavam? O mundo está ficando muito chato, agora você não pode chamar ninguém de negão, você não pode chamar aquela outra pessoa de traveco, agora tem que ficar escolhendo palavras. Isso é muito mimimi, isso é muito vitimismo. Bom era nos anos 70 que a gente via o Mussum sendo chamado de crioulo, de cachaceiro, que humilhava as pessoas, podia chamar do que quisesse que ninguém enchia o saco. No fundo o discurso dessas pessoas não era esse? O fim do politicamente correto? Dane-se se a pessoa está se ofendendo, o fim do politicamente correto é exatamente isso. Dane-se se a pessoa está se ofendendo. Eu quero falar do jeito que eu bem entender. Vamos entender o que é o politicamente correto. Olha só, nos Estados Unidos, 68, 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, os americanos, a sociedade americana teve que sentar para conversar. Porque por causa das batalhas, principalmente do Martin Luther King, do Malcolm X, na luta pelos direitos civis, eles tiveram que chegar num consenso. Porque a sociedade americana até então era totalmente dividida, totalmente segregada. Você não permitia, por exemplo, casamentos entre negros e brancos. As pessoas eram cadastradas na prefeitura da cidade, assim, você é negro ou você é branco. Era um cadastro oficial, não era questão simplesmente de eu olhar para a sua cor da pele. Você tinha um registro que dizia se você era branco ou não. E isso te dava direitos. Por exemplo, as áreas nobres da cidade eram reservadas aos brancos. Os negros não podiam nem frequentar a área nobre. Se tem lá, por exemplo, uma lanchonete, você não pode sentar na lanchonete e ser atendido como qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa, você é negro. Você tem a sua área para frequentar, você tem a sua lanchonete para ir, você tem a sua escola para estudar, e isso não se misturava. Áreas diferentes. Tanto é que é interessante, eu sou professor de inglês, eu falo para vocês. Nos Estados Unidos, praticamente não existe um sotaque que diga de que estado a pessoa é. No Brasil, por exemplo, se o cara for gaúcho, eu não vou achar que ele é mineiro. Se o cara for cearense, eu não vou pensar que ele é carioca. Eu tenho quase certeza de onde a pessoa é pelo sotaque. Nos Estados Unidos, isso é muito difícil. Praticamente não existe. Existe diferença muito leve, não dá para comparar com as diferenças que tem no Brasil, mas pelo sotaque eu sei se uma pessoa é negra ou branca.
Existe um sotaque negro e existe um sotaque branco, porque eram duas sociedades completamente separadas, escolas diferentes, áreas diferentes para morar. E no final dos anos 60, não estamos falando de 300 anos atrás, estamos falando de 40, 50 anos atrás. No final dos anos 60, eles começaram a sentar para conversar para dizer: nós dizemos que nós mesmos somos a terra da liberdade, a terra das escolhas, onde os sonhos tornam-se realidade. Isso está no hino. A terra da liberdade está no hino americano. E como a gente pode ser a terra da liberdade se as pessoas não têm liberdade de escolher onde vão morar, onde vão estudar, o que vão ser? Isso é uma mentira. Temos que resolver isso. E sentaram para conversar. E o principal, os brancos ouviram os negros. Chegaram e falaram assim: o que te incomoda? O que precisa mudar? Uma das reivindicações, por exemplo, foi: nós não queremos ser chamados de negros. Porque em inglês existe a palavra negro. Mas essa palavra negro, que é de negro mesmo, não é uma palavra da origem inglesa. Em inglês só existe uma palavra para cor, é black. Só tem essa palavra. Essa palavra negro veio com a escravidão, porque os mercadores que levavam os escravos para lá, que faziam esse comércio negreiro, eram portugueses. Então, junto com esse comércio negreiro, foi essa palavra para a língua inglesa. E era sempre usada no contexto da escravidão. Então, por exemplo, eles disseram assim: nunca um branco usou essa palavra contra mim para me elogiar. Sempre foi para me rebaixar, para dizer que eu sou inferior. Muitos dos nossos antepassados morreram ouvindo essa palavra. Essa foi a última palavra que eles ouviram em vida. Então batiam, torturavam até a morte, dizendo: morra, negro, você é um negro, você tem que morrer. Essa palavra sempre foi usada para humilhar. Então nós não queremos mais essa palavra. Tá bom, os brancos disseram, né? Tá bom. E que palavras vocês querem? Podem nos chamar, por exemplo, de African American, quer dizer, americano africano, porque nós somos cidadãos americanos como qualquer um de nós e nós temos origem africana, então isso não nos ofende. O que os brancos falaram? Ok. Eles não falaram: isso é mimimi, isso é vitimismo, isso larga de frescura. Não, eles sentaram e ouviram, falaram: se isso te ofende, eu não vou fazer. E dali para frente, outros grupos também reivindicaram, falaram: isso aqui nos ofende, isso aqui não está certo, porque isso aqui é falado para nos humilhar. E começou a surgir assim: não se pode usar esse termo, não se pode usar esse termo, porque ofendia certos grupos. No Brasil, nunca a elite dominante, branca, heterossexual, cristã, nunca sentou para ouvir falar assim: o que te ofende? O que te humilha? Tenho certeza que você está pensando aí agora: isso é mimimi, isso é frescura. É exatamente isso. Por isso que nos Estados Unidos a sociedade está muito mais integrada do que aqui. Parece que lá tem preconceito, porque lá era separado antes. Então você não vê, por exemplo, mistura. Ou o cara é branco ou o cara é preto. Mas era proibido por lei. Aqui no Brasil você acha que não tem. Mas vá a um bairro chique, por exemplo, chega na portaria de um prédio, fica olhando qual é a cor do porteiro e qual é a cor do morador, tá? Entra num restaurante, por exemplo, um restaurante que não seja um restaurante muito popular, de assim que vende PF, um restaurante um pouquinho superior, veja a cor de quem está trabalhando e a cor de quem está sendo servido, né? Sempre que você entrar em qualquer ambiente, faça-se a seguinte pergunta: os negros à sua volta estão trabalhando ou estão se divertindo? Sério, sempre que você entrar num ambiente, faça essa pergunta para você mesmo. Os negros à sua volta estão trabalhando ou estão se divertindo? Aí você vai entender o que eu estou falando. Então essa discussão surgiu lá nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis em 1968. Mas aqui não, é mimimi, é vitimismo. E agora esses grupos se sentem ofendidos quando fazem piada com eles. Eles defendiam o direito de fazer piada com que eles bem entendessem, sem ter que se preocupar se isso ia ofender alguém ou não. É ou não é? Dizer, no discurso de posse de Jair Bolsonaro, estava lá assim: nós somos pelo fim do politicamente correto. Isso estava no discurso de posse, ele falou isso várias vezes. E esses grupos que estão reclamando apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro porque eram contra o politicamente correto. Não pense que as palavras não têm força, tá? Não pense que isso tudo é besteira. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender como isso é importante.
Quando teve a privatização da telefonia, aqui no estado de São Paulo você tinha a Telesp. A Telesp fixo e a Telesp celular. Elas foram divididas e foram privatizadas. A Telesp fixo virou Telefônica, que era uma empresa espanhola. E a Telesp celular virou Vivo. Então a gente tinha Telefônica e Vivo. A Telefônica espanhola, por muitos anos, foi a campeã de reclamações do Procon. Todo ano você via a empresa que o povo mais reclamava, dizia que o serviço era pior, que era mal entendido, era a Telefônica. Chegou num ponto que o nome Telefônica estava tão queimado que eles não conseguiam fazer mais nada. A rejeição era enorme, ninguém aceitava mais falar de Telefônica. Era sinônima do pior serviço que podia ter. O que eles fizeram? Fizeram uma parceria com a Vivo, o fixo e o celular, e nessa parceria eles optaram por usar o nome Vivo. Desapareceu o nome Telefônica. Pronto, não tem mais reclamação por telefonia fixa. Acabou. Por quê? Porque aquele nome estava completamente associado a um serviço de péssima qualidade, o nome Telefônica. Então eles retiraram, pronto, acabou o problema. É a mesma empresa, prestando o mesmo tipo de serviço, mas não tem a reclamação que tinha antes. Então as palavras têm poder sim. Você falar, por exemplo, aquele traveco lá, se o cara fala que ofende ele, é para você ouvir e parar de falar. Né? Quando eu piso no seu pé e você me fala assim, doeu, eu não vou falar, para de frescura, isso é mimimi. Primeira coisa, eu tenho que tirar o pé, pedir desculpas e tomar cuidado para não fazer de novo. E nesse caso dos Porta dos Fundos, é nítido, as pessoas que defendiam o fim do politicamente correto são as pessoas que agora não querem que façam piada com a religião deles. E vamos ver o seguinte, você também acha que não se deve fazer piada com religião? Será que é esse o problema? Porque eu vou mostrar aqui um vídeo rapidinho para vocês, do Leandro Hassum, na Rede Globo. É 1 minuto só que eu quero mostrar, tá? Será que o problema é fazer piada com religião? Eu vou tentar mostrar no meu tablet, porque se a gente coloca simplesmente o vídeo aqui, o YouTube derruba, e se eu deixar o link, vocês não vão. Eu já sei que vocês não vão quando eu ponho o link aqui, ninguém comenta sobre o link. Então eu vou pôr 1 minuto aqui e vamos ver se dá certo. Eu vou apagar a luz só para não dar reflexo no tablet, tá? Esse evangélico, não me adaptei, porque gritam muito, né, gente? Aquele amém, amém, aleluia! Essa é pra você. Não consigo concentrar no meu pedido aqui, tá difícil pra mim. Outra coisa que eu não me adaptei foi com a Bíblia, que eu nunca fui bom em dicionário. O pastor mandava aquela capítulo 12, versículo 13, quando eu achava, eu já estava no capítulo 18, versículo... Ô pastor, tô pegando a matéria agora, irmãozão. Outra coisa que eu não me adaptei são as palavras, umas metáforas. O pastor falou um negócio bonito no culto. Eu tava lá, entrou um irmão, desesperou, falou, pastor, minha vida tá péssima, tô destruído. O pastor olhou e falou assim, irmão, Coríntios 22. O máximo que eu pensei foi de goleada. Serginho deve estar feliz. Mas não foi em cima do Vasco, porque senão o Dedé não deixava. Então, aí o pastor seguiu, porque Malaquias vinha descendo no deserto com sede, com fome, com suas chagas à mostra. Quando de repente Malaquias não aguentou de dor, caiu sobre seus joelhos em feridas e disse, pai. Se fosse uma criança de 11 anos, ia dizer, pai. Ele disse, pai, eu desisto, essa carga é muito pesada para teu filho Malaquias. E das trevas fez-se a luz, e da luz surgiu uma voz, um camelo. O camelo disse, segue Malaquias, porque eu estou contigo. E eu não entendi a história. O irmão queria mudar de vida, o senhor mandou ele para o deserto, deu-lhe um camelo. E quem é Malaquias? A minha mulher gosta de uma macumba, uma curimba, chegada, amarradona naquele num tum-tum-tumzinho. É aquela que respeita, passa na encruzilhada, fala, licença. Eu falo, você está falando com quem? Ela fala, não, com as entidades. Eu falo, pô, tem gente aqui contigo? Todo mundo já viu alguém pegando santo, gente. O santo nunca chega na disciplina, na social, não. Ninguém pega santo assim, peguei um santo, tá? Não, a pessoa tá muito bem na vida. A sensação que eu tenho é que o santo não tem plano de voo. O cara chama, o santo vem do jeito que vem, nem em frente. Eita, eita! E tem aquele santo que finge que vem, né? Que a pessoa fica... Então olha só, será que o problema é fazer piada com religião? Sempre se fez piada com religião. As pessoas nunca reclamaram disso. Será que o problema é fazer piada com religião? Ou será que o problema é que Jesus Cristo, nesse especial do Porta dos Fundos, foi retratado como gay? O problema é, gay é considerada a pior coisa do mundo para essas pessoas? Gay não é considerado uma pessoa normal? Por que passou dos limites quando disse que Jesus é gay? Gay não é gente?
Gay não é uma pessoa normal, por que isso é tão ruim? Isso escancara a nossa homofobia de cada dia. Por que as pessoas aceitam qualquer coisa? Se retratar que Jesus é bêbado, se retratar que Jesus é ladrão. Ah não, mas na Bíblia eles andavam. Sempre vão achar um contexto para justificar. Mas era gay. Então aí não é aceito. Né? Eu quero que você reflita apenas se realmente o problema é brincar com religião. Porque ninguém se ofende quando brinca com religião. Sempre se brincou com religião. Principalmente com a religião dos outros. E esse religioso que diz que não pode brincar com a religião dele é o mesmo religioso que chama o Deus dos outros de demônio, é o mesmo que diz que a tal coisa é abominação. Então, qual é o problema? O problema é brincar com religião? É uma discussão que eu quero ter com você e eu quero comentários respeitosos, tá? Eu não ofendi a religião de ninguém, não gostaria que você viesse aqui xingar, porque ninguém é obrigado a ver a sua grosseria. Fechado? Era só uma discussão que eu queria ter com você, porque parece que esse assunto vai ficar rodando aí até que os grupos religiosos tirem de vez. Mas o problema é brincar com religião? Nós vamos resolver algum problema sem saber pelo menos qual é o problema? Era isso. Um grande abraço para vocês e eu já fui!